ouvintes da 104.9 Diário Cidadão. E para você também, Diego. Feliz 2023 pra todos nós. Estamos aí para essa empreitada, né? Na realidade, era para ele ter assumido o primeiro biênio, né? Sim. E eu tenho muita afinidade com o ex-presidente, com o Miranda. A gente acertou dessa forma. Teve lá os seus impasses, obviamente, que a política é dessa forma. Mas graças a Deus fui eleito aí com 12 votos, com o meu isso. também. Dário Miguel conosco, boa tarde, Dário. Tudo bem, Diego? Boa tarde a você, boa tarde ao nosso convidado Lorivaldo Raix, agora presidente do Legislativo Santa Cruzense, para você ligado na Rádio 104 FM com o portal Diário Cidadão. Excelente tarde, um excelente 2023. Lorivaldo, você falou desses percalços para que você chegasse à presidência da Câmara. Muita coisa acontece durante um período de eleições. Sim. Inclusive para a escolha de um presidente de Câmara. Passado esse período, esses percalços... algumas situações que eu imagino que fugiram um pouco daquilo que você esperava. O final, o resultado, evidentemente, foi alcançado. Mas tivemos aí idas e voltas durante o seu nome sendo viabilizado para assumir a Câmara Municipal. Essas turbulências durante o período de eleição, elas podem impactar de alguma forma agora que você já assumiu? Fica algum reflexo? Isso pode, de alguma forma, inclusive... ditar esse início de mandato seu como presidente da Câmara? O que você pode falar para a gente do que fica de aprendizado e o que pode refletir, né, do período eleitoral para agora? Diego, o aprendizado eu posso dizer que já vem do mandato passado, né? O mandato passado nós tivemos lá também os impasses. O que eu trabalhei, Diego, para chegar à presidência, a quantidade dos votos, né? O Cristiano Miranda, o presidente à época, assumiu a causa junto comigo, foi o seguinte: Câmara Municipal... Tá? Legislativo é um poder, executivo é outro poder. Tá? Então hoje, durante a legislatura, durante o nosso trabalho como vereador, a Câmara tem que ser Câmara e o prefeito, prefeito. Entendeu? Eu defendi isso aí o tempo todo. Pode chamar qualquer vereador e perguntar se eu pedi o voto. Não pedi. Por quê? O meu entendimento é o seguinte: tem que juntar os 13 vereadores e decidir quem vai ser o presidente. Sem ninguém de fora tá falando, não, tem que ser esse. Ou aquela quebra de aquela, como é que eu posso dizer, aquela coisa de querer poder, certo? Não, eu vou fazer o presidente, não o outro, eu vou fazer, né? Tive uma conversa com o nosso prefeito Diego, né? Conversei com ele foi às rádios e disse que não ia se envolver mais. Por quê? Ele entendeu também o meu pensamento. Enquanto Diego, prefeito, nós somos legislativo, certo? Para trabalhar em conjunto para a população. E foi dessa forma que eu cheguei, tá, nos 12 votos com o meu. O Juninho Souza já era sabido, né? Ele era candidato, tá certo, tem que votar nele mesmo. Isso aí é comum, democracia, né? Mas eu pretendo fazer o meu trabalho desses 2 anos aí, certo? Com a maior presteza do mundo. Disse lá atrás, quando era para mim ser, que eu não iria assumir algo que eu não poderia estar ali presente, né? Para dar o máximo do que eu poderia dar. E agora o farei aí, nesse segundo biênio aí. Já alguma atividade nesses primeiros dias como presidente, ou ainda no recesso parlamentar você não colocou a mão na massa, digamos assim, nas funções que são prerrogativas do presidente? Na realidade, Diego, vou até um pouquinho antes, né? O colega vereador gravou um vídeo aí, disse que os vereadores estão todos de férias, né? É muito engano dele. Mesmo no recesso nós estávamos trabalhando, né? Visitamos 2 bairros, fomos lá no Jardim Iara, no Jardim Iara, no Imperial também, né? Para verificar algumas denúncias, algumas coisas, né? Então nós estamos trabalhando sim. Bom, a sua pergunta. Sim. Ainda não, né? Comecei hoje, né? Diga-se de passagem, é o primeiro dia meu como presidente, né? Uhum. E amanhã eu vou ter uma reunião com todos os funcionários, né? Com todos os colaboradores da Câmara Municipal, né? E depois eu vou chamar setor por setor, cada um que tem aquele compromisso, que já tem as suas obrigações dentro da Câmara, né? Porque uma coisa é vera e é verdade. O presidente passado, Miranda, tem a forma dele de trabalhar, né? E eu vou ter a minha. Obviamente que eu sempre pretendo estar junto com os vereadores. Toda decisão que for ser tomada, que for causar algum impacto, seja dentro da Câmara, seja externo à Câmara Municipal,
eu vou estar reunindo com todos os vereadores antes para estar discutindo o fato. Ô, Lourival, na verdade, a primeira pergunta é em cima da questão de administração, até porque você agora, além de vereador, é administrador na Câmara de Vereadores, ocupa o cargo importante que é presidente. Sim. Mas você é um político, até conversava com você fora do ar aqui na sua chegada na nossa emissora, que você é um político. E Sim. como que é ser político e administrar um local que também se faz política, onde onde constatamos esse tipo de politicagem nos últimos tempos? O Dário, Diego também, para mim não é difícil, porque eu já tenho funcionários, já tive funcionários, né? E dentro da empresa também existe a política, né? Não vai ser diferente ali, né? A gente sabe aí que nós vamos ter problema, todo lugar tem. Mas eu pretendo trabalhar com todos na maior paz e harmonia. Porque ali, praticamente, eu já conversei isso com eles no dia a dia lá, a gente conversa. Onde você passa o maior tempo da sua vida? Dentro da Câmara, né? Então tem que ter uma convivência ali da melhor forma possível. Deixar os problemas particulares dentro de casa e saber que a Câmara Municipal, tá, é o local de trabalho. E ali se fazer com que se ande as coisas da melhor forma possível. Alguns pontos que você pretende, é claro, não precisa dar nome nem funções, mas na verdade você já pretende de imediato mudar algum setor, alguma coisa, a forma de que você vê que não é a correta, na sua opinião? Ô Dário, eu falo para você que é um pouquinho cedo ainda, né, para mim falar algo nessa questão de, vamos dizer assim, mexer nas cadeiras, né? Eu acho que é um pouquinho cedo, eu preciso primeiro sentar lá, né? Eu vou ouvir todos. Obviamente tem muita coisa, o Cristiano já começou muita coisa na Câmara. A nossa Câmara, ela está atrasada aí por baixo, mais de 10 anos, em todos os sentidos. Para quem não conhece a Câmara e entrar lá dentro, fala, nossa, um prédio maravilhoso e do jeito que está, né? E pior, né? A Câmara tem o seu orçamento, né? E fica se devolvendo dinheiro, né? Sei lá qual o motivo, e a Câmara deteriorando. E aquele detalhe, se você não dá manutenção durante o tempo que o prédio, quando você vai fazer a reforma, você vai gastar 3, 4, 5 vezes mais, né? É uma coisa que eu sempre me incomodou lá, foi o administrativo. O administrativo é muito apertado, entendeu? Eu não gosto de coisas em cima da mesa, fio jogado no chão, né? Peraí, se eu tenho uma empresa na mão, essa empresa tem um orçamento. Esse orçamento é para tocar a empresa significa tudo. Sim. Eu tenho que dar manutenção. Nós temos um piso lá, para colocar um piso daquele é caríssimo. Está amarelo. O piso é preto. Está amarelo o piso. Por quê? Porque não foi dada a manutenção correta. Entendeu? Você falava sobre a presidência da Câmara, conversou com a gente também nos bastidores da Câmara de Vereadores, inclusive em entrevista, você colocou sobre a criação de um departamento de recursos humanos. Com certeza. Continua pensando assim? Continuo pensando porque, Dário, veja bem, eu preciso ter um presidente de Câmara Municipal para cuidar dos problemas da Câmara Municipal, não do seu funcionamento em termos de colaborador. Tá? O que eu digo? O que é a função? Eu penso que é a função do presidente, tá? As festividades que tiver na Câmara, né? Atender algum agente ou outro que venha à procura do presidente, de repente representar o presidente junto com o vice-presidente no momento. Ver a questão das sessões, principalmente as sessões têm que ser muito organizadas, tem que ser muito assim, pautada das coisas com bastante zelo, para que a hora que chegar para conduzir a sessão, nós não depararmos lá com dificuldades, tem que estar parando a sessão. Então eu penso que o diretor tem que fazer o trabalho dele. Da mesma forma que eu também vou atribuir cada dever para cada um. E eu quero que seja feito dessa forma. Pelo menos enquanto eu for presidente. Você não consegue ter uma empresa e tocar ela se ela estiver desorganizada. Não estou dizendo que está. Tá? A minha forma de trabalhar, né, o meu pensamento de fazer é esse, né? Eu acho que o RH é muito importante, porque o presidente e a diretora estão ali pro dia a dia e para pegar as coisas mais difíceis, as coisas mais complicadas. Você disse que tem um contato, e tem mesmo, pela sua vida, onde você dedicou vários anos na Santa Casa, em Santa Sim. Cruz do Pardo, conversando com pessoas muito importantes, ou seja, cada pessoa com os seus pensamentos, e diferente de outras pessoas, só que
pessoas são pessoas, é difícil de lidar e você sabe disso. Agora, na questão administrativa, Lorival, você tem ali cargos de confiança e pessoas que são concursadas. No caso de cargos de confiança, não está lendo a cartilha do presidente, é fácil, manda embora e pronto, acabou. Sim. Agora, na questão daquelas pessoas que são concursadas, não pode fazer isso da mesma maneira daquele que é de confiança. Como você vai trabalhar com tudo isso? Ou seja, para que tanto o grupo de comissionados aí e de concursados possa entender que você é o presidente, a amizade é uma coisa e a administração é outra. Com certeza. Isso é muito fácil. Só não deixar que as coisas se misturem, né? Eu sempre fiz isso dentro do meu trabalho, junto com meus colaboradores, tanto que eu não me recordo de, durante todo o tempo que eu lido com pessoas, eu estar trocando funcionário. Eu dou liberdade. Ele só não pode confundir a liberdade com a libertinagem. Entendeu? Trabalhou dessa forma, estou muito tranquilo. Já deixo claro, vou abrir um concurso, tá? Vou abrir um concurso. Nós precisamos de mais um funcionário concursado dentro da Câmara Municipal, que vai ser a pessoa responsável por licitações, né? Isso aí é um apontamento do Tribunal de Contas, né? E vou organizar da minha forma, né? O Cristiano trabalhou, eu acho que ele foi muito bem os 2 anos dele, da forma dele, sempre em contato com os vereadores, e eu vou ter a minha forma de trabalhar, né? Obviamente, se tiver alguma dificuldade como presidente, né? Pode ser que ocorra, né? Eu não tenho problema nenhum também estar chamando ele, perguntando, né, para tirar essa dúvida. Isso também não há problema nenhum. Como com os outros vereadores, colegas também. Mas, por enquanto, Dário, eu quero sentir, né, eu vou sentir, porque uma coisa é você estar no bastidor, outra coisa é você estar lidando com a pessoa no dia a dia, né? Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu não dou ordem, né? Eu sempre peço por favor, né? Então, é esse tipo de respeito que eu quero para a minha pessoa. Se eu pedir algo, se fizer corretamente, perfeito. E o que eu sempre trouxe comigo, não é o patrão que mantém o emprego do funcionário, e sim um funcionário. Porque se o patrão tem um funcionário trabalhando, desenvolvendo bem as suas atividades, qual o motivo dele mandar embora? Né? Então é dessa forma que eu vou trabalhar. Voltando um assunto atrás sobre a manutenção da Câmara. É um tema recorrente na boca dos últimos presidentes. Eu me lembro do Pinhata dizendo que a Câmara tinha que investir mais em manutenção. O Miranda falou muito sobre manutenção. Você começa o seu mandato falando que a Câmara tem que investir numa melhor manutenção. Os últimos anos provaram, inclusive, a importância desse prédio para Santa Cruz do Rio Pardo. Com certeza. Primeiro porque há o problema com o Palácio da Cultura, a eterna reforma, que não é concluída por N razões, e por si só é um prédio bem localizado, é um prédio confortável e tem abrigado eventos culturais, eventos ligados a empresas do município. Hoje, o prédio da Câmara, para além da atividade legislativa, talvez seja a principal casa para espetáculos e para servir para que a população, a comunidade de Santa Cruz se reúna. Sim. Então eu imagino que sim. A Câmara é do povo, né? A Câmara é do povo e é um prédio que serve hoje muito e é o nosso único espaço, já que o Palácio da Cultura está fechado, né? Um espaço desse tamanho. E é óbvio que tem que ter uma manutenção adequada, tem que investir. Agora, se todos os presidentes, pelo menos os últimos, dizem que a manutenção, falta manutenção, tem problemas com questões básicas, a incompetência nessa história foi de quem? Olha, você tem um prédio desse tamanho, os últimos presidentes insistem que a manutenção não foi feita ou não tem sido feita de maneira adequada. Não é possível, inclusive, ter uma equipe qualificada para manter o prédio funcionando? Vai deixar deteriorar, como vocês falam? A culpa é de quem nessa história? Diego, eu não vou julgar ninguém, né? Porque quem sou eu para julgar? Não sentei naquela cadeira ainda. O que eu digo é o seguinte: se eu tenho um orçamento, tá, de 7% do faturamento do município, eu tenho que empregar esse orçamento dentro da Câmara Municipal. Eu não vou fazer economia boa, vocês podem ter certeza disso aí. Como eu acredito que o Cristiano de Miranda também não fez. Ele começou a fazer muitas coisas. Tá lá, já está calafetando os vidros. Então tem todo um trabalho que ele já começou. Eu vou dar continuidade e tem algumas ideias também que eu vou colocar em prática. Sim. Tá? Isso aí acho que faz parte. Porque digo, não justifica. Eu não vou, você pode ter certeza disso. Eu vou ter um orçamento redondo, tá? Eu vou sentar, vou calcular o que eu quero fazer durante os 2 anos. Vai ser esse valor que eu pegar no município. Se devolver lá uns 100, 150 mil, é algo que a gente tem que deixar em caixa, tá? Para de repente aí uma necessidade ou alguma outra coisa. Eu não vou fazer economia burra, deixar o prédio deteriorando, tá? Para devolver dinheiro para o município. Isso assim, não existe. Agora, gastos excessivos têm que ser condenados. Porém, você fazer uma economia que você classifica como burro, eu concordo contigo. Sim. Só para no final
vir com um checão, entre aspas, estamos nós, vereadores, devolvendo dinheiro à prefeitura. O dinheiro que já é do município. Então, se cabe à Câmara utilizar, que o faça de maneira muito bem feita. Honesta, para que o povo veja que está sendo empregado ali para o próprio povo. Claro. Né? Quando eu disse lá atrás, numa entrevista, né, eu falei que estaria trocando o carro da Câmara Municipal, não é para luxo. Não é porque eu quero luxo ali, não, porque é um carro 2013, é um carro que está com 150 mil km, ele já está dando muita manutenção, é um carro que você já não tem muita segurança para viajar. Eu, por exemplo, se eu for 100 vezes a Brasília, eu não vou de avião, eu vou de carro. Além de mais econômico, eu prefiro. Tá? Fui uma vez de avião, porque eu tinha que chegar lá num horário determinado, que eu tinha algo da Santa Casa para resolver, né? Que era a liberação de um dinheiro. Então eu tinha que estar lá naquele dia, de carro não ia dar tempo. Você entrou numa questão, é claro que eu ia entrar, né, nessa questão, iria fazer pergunta para você um pouco mais no final da entrevista. Como você tocou na questão de veículo e veículo oficial da Câmara de Vereadores, foi uma situação, e eu confesso que eu não consegui entender, não consigo entender, converso com alguns jornalistas, em especial o meu amigo Sérgio do Jornal Debate, sobre a questão de você ter um motorista concursado da capacidade que tem o Emerson, e muitas vezes eu chego na Câmara de Vereadores, ele está lá fazendo algo que não remete à função dele, e uma outra pessoa que não tem nada a ver com essa função está viajando com o veículo oficial. Você pretende manter isso? Não, é algo que eu pretendo, vou mudar, obviamente, logo de início, tá? Com todo respeito aos meus colegas vereadores. O que eu sempre falei ali, Dário? Qualquer um pode chamar aqui, vai falar o que eu falo lá, eu falo aqui, tá? Uma viagem a Brasília, tá? Precisa ir 4 vereadores, certo? E 5 é desconfortável, tá? Aí vai ou o vereador ou o presidente que seja, vai dirigindo, isso pode, tá? Mas o motorista, ele vai ser motorista. E eu acho que ele sente falta disso. Totalmente. Eu acho não, eu tenho certeza, né? Vai visitar os bairros, vai visitar a zona rural, vai para Ourinhos, seja lá onde for, o motorista vai estar presente dentro do carro. Mesmo porque eu entendo que quem é responsável pelo veículo, além do presidente, é o motorista, né? É a função dele lá, né? Então isso aí eu vou mudar, né? Eu acredito que o Cristiano também não pensou nisso também, não foi por maldade, acho que estava do jeito que estava funcionando, então ele manteve. Agora, como eu estou falando, eu estou levando uma característica para dentro da Câmara de empresa, né? Então é isso aí que eu quero que funcione dessa forma lá. Então vai ter muita coisa mudada. Sim. São coisas que não vai mudar o dia a dia de ninguém, basta querer fazer. Né? A minha pergunta tem a ver com a do Dário, essa questão do veículo e do motorista concursado, que muitas vezes fica inutilizado. Porque outras funções da Câmara outras pessoas lá acabam dirigindo. Célio Guimarães, quando ele é contratado pelo ex-presidente Cristiano de Miranda, foi inclusive alvo de polêmica, já que para conseguir essa contratação, o Miranda brigou para alterar a lei do cargo, diminuir a escolaridade e conseguiu contratar o Célio. Em conversas com pessoas muito próximas ao prefeito Diego, eu imagino que elas ecoam inclusive o pensamento do Diego, aí eu suponho, mas essas pessoas me falaram, e talvez você já tenha ouvido isso. A figura do Célio dentro da Câmara incomoda o grupo do Diego, porque eles enxergam no Célio alguém que, para além das suas funções de assessor de comunicação, alguém que faz a parte de transmissões, ele estaria ali como um ator político, fazendo política partidária, e tem ligações com o ex-prefeito, doutor Otacílio. Eu já ouvi não foi apenas uma, nem 2, nem 3 pessoas ligadas ao atual prefeito, que esse profissional, que é um cargo de confiança, Célio Guimarães, era um incômodo para a atual gestão, por estar fazendo o que chamam aí de politicagem dentro da Câmara. O Célio, eu me lembrei do nome dele porque ele, inclusive, que muitas vezes serve de motorista para levar vereadores para baixo e para cima, e não é a função dele. Qual que é a sua opinião sobre esse profissional? Ele extrapola as funções dele, faz politicagem ou não na sua visão, e se você pretende modificar alguma situação envolvendo esse nome? Diego, eu vou resumir bastante isso aí. Tá, bastante. Obviamente, né? Eu não vou falar, não, imagine, lógico, a gente tudo se ouve, né? Mas nós temos que filtrar, tá? Tanto que eu tive uma conversa com o Sérgio, nas férias deles ele estava lá, como esse tititi estava muito aguçado, eu tive uma conversa com ele. Então ele sabe a forma que eu trabalho, ele sabe o que eu quero que funcione dentro da Câmara. Eu falei um pouquinho antes aqui, cada um vai fazer a sua atribuição, tá? Ele hoje é nosso assessor de imprensa, tá? Faz um bom trabalho, não tem o que discutir.
tá? Se eu perceber, se eu entender que está havendo algum movimento político interno da Câmara, a não ser os da Câmara, tá? Obviamente que eu vou ter que chamar e tomar uma atitude. Eu acredito, viu, Dário, que não vai acontecer. Eu sou uma pessoa que observo bastante, né? Eu sinto bastante. Eu não sou da pessoa chegar, um reclamou daqui, outro, eu vou lá e tomo atitude. Eu acho que não é por aí. Né? A gente tem que filtrar bastante as coisas, né? Eu não quero que os trabalhos da Câmara seja atrapalhado por ninguém, nem por concursado, tá? O concursado que não pense que ele é concursado, ele faz o que quer. Não vai fazer. A minha pergunta também acompanha o raciocínio do Diego, o jornalista aqui, sobre essa questão da politicagem. Nós vivemos o dia a dia da política santacruzense, então podemos falar. Aqui tem dois jornalistas que vivem o dia a dia da política de Santa Cruz do Pardo. É a única rádio que acompanha as transmissões da sessão, então podemos falar e afirmar. E agora eu chamo a responsabilidade para mim nesse pensamento, até porque não sei se o Diego comunga desse pensamento, mas na verdade eu vejo o senhor Célio Guimarães como um tremendo politiqueiro na Câmara de Vereadores. Você não é ingênuo. De jeito Você maneira, sabe lógico. que tem essa politicagem. Ô, Dário, você consegue frear ele logo no início do seu governo ou não? Ô, Dário, eu acredito que esse trabalho meu já começou anterior, certo, à minha chegada a ser eleito presidente, tá? Tive essa conversa com ele, foi uma conversa muito longa, né? Ele me conhece, né? Eu tenho uma estima muito grande pelo Célio, né? E eu deixei bem claro para ele. Falei, Célio, assim, não, fique tranquilo. E eu sou uma pessoa que observo, Dário, acabei de falar, não sou ingênuo, jamais. Eu com 56 anos que eu já vivi, eu com 17 anos, eu estava morando em Rondônia, de Paraná, sozinho, trabalhando, e aí? Vai falar que eu sou ingênuo? De jeito maneira. Eu sou uma pessoa que observo, né? Eu filtro bastante, eu dou chance, com certeza. Eu não vou tirar o direito de ninguém de trabalhar, o direito de fazer a coisa certa. Mas, se necessário, eu tomo atitude sem pensar e também não mando recado. O doutor Otacílio, durante uma entrevista aqui na 104, ele colocou uma frase que eu aprendi com ele. Pode ter certeza, é uma frase que eu aprendi com o ex-prefeito doutor Otacílio. Ele disse: quem está no poder está ali com muita luz. Então tem muitos vagalumes, obviamente, próximo de quem está no poder. Hoje o prefeito é o Diego Singolani, tem muitos vagalumes ao lado dele. Você assumiu agora, amanhã tem a primeira reunião com o vereador, com os funcionários, enfim, com a sua equipe. E já é notório isso, que você está com muitos vagalumes ao seu lado. Eu falo porque acompanho o dia a dia da Câmara de Vereadores. Você sabe decifrar esses vagalumes e como lidar com tudo isso? Porque o brilho agora é você, não, né? Sim, você está brilhando, sim, você é o presidente da Câmara. Fácil não é, né? Nós temos os vagalumes da natureza. Né? Não, estou falando desse pessoal. Calma. Desse pessoal, né? Que te bate na costa, mas por trás liga. É o que eu vou concluir. Pera aí. Os vagalumes da natureza não são nocivos, certo? Já os vagalumes, no contexto, eu entendi, não sou bobinho, né? São nocivos. Dário, se tem uma coisa que eu não sou, é ingênuo e ninguém vai me fazer de tonto. Eu disse sempre, vou falar, o primeiro mandato eu estava apático, eu estava apagado, não conseguia trabalhar. Todos sabem os motivos, né? E também lá no início já botaram meu nome no negócio da mulher lá, nem sabia quem que era. Então foi muito difícil. Agora, esse segundo mandato, vocês têm acompanhado, certo? Vocês vão acompanhar os meus trabalhos na Câmara. O que eu fizer lá dentro vai ser com os 2 pés no chão. Não vou admitir politicagem, a não ser a interna, que isso aí tem que ter, não tem jeito, os vereadores são políticos, né? Sim. Não tem jeito. Mas interferência política, certo? Para que leve dali de dentro para fora algo para benefício próprio ou de alguém lá de dentro, não vai ter. Tanto, Dário, que eu espero em Deus principalmente, que todos acompanhem o meu raciocínio. A gente está acompanhando. Você concorda? Veja bem, somos lá 13 vereadores, concorda? Acredito que os 13 vão concorrer ao cargo em 2024, tá? Qual o motivo hoje de se ter um lado, a não ser, veja bem o que eu vou falar, a não ser a administração? Não estou falando Diego, estou falando administração, certo? Qual a dificuldade? Eu posso, junto com todos, fazer um trabalho muito bem feito com o vereador, tá? Não levar dificuldades para a administração, se necessário, obviamente, tomar as decisões, chamar o prefeito, chamar o secretário, resolver os problemas,
certo? Do que ficar essa picuinha aí, um lado de cá, um lado de lá. Os vereadores vão fazer muito mais pelo município, entendeu? Pretendo, não é fácil. E essa guerra na política depois desse racha, agora em 2023, quem vive política sabe que vai aumentar ainda mais. Dá para conciliar tudo isso na sua presidência? Mas com os dois pés nas costas. E eu te falo por quê. Hoje eu sei o que é política. Hoje eu sei quem gosta da minha pessoa de verdade. Hoje eu sei a pessoa que, de repente, diz que gosta, mas ao mesmo tempo está ali, né? Querendo fazendo uma média. Fazendo uma média. Então é assim, eu tenho muita facilidade da coisa. Eu cheguei a ter 18 funcionários. Eu conheci um por um, cada defeito. Lourival, hoje na Câmara de Vereadores você tem um inimigo político, não um inimigo pessoal, mas um inimigo político é o Juninho Souza. Ele vem e ele fala assim, olha, eu gosto do Lourival, mas politicamente não gosto. Ele deixa claro isso. É mais fácil para você, enquanto político, até mesmo enquanto pessoa, ter uma pessoa que olha nos seus olhos e pelo menos é real. Ele fala, eu não gosto da sua política, você conviver com pessoas que dão um tapinha na costa e você não sabe se é verdadeiro ou não. É o que a gente sempre fala, a gente brinca às vezes, né? O Juninho não tem muito que se preocupar com ele, eu digo, porque a gente já sabe o que vai sair dele, a forma que vai sair, né? Então ali não tem dificuldade nenhuma. Eu acredito que ele tem o direito dele de não gostar da minha pessoa como político, mas quem acompanha as rádios, o dia a dia sabe. Nunca maltratei, nunca distratei ele, nunca falei da vida pessoal dele, porque eu acho que isso aí, na política, é deselegante e desonesto. Eu posso trabalhar minha política em cima dele com política, o dia a dia. Estamos discutindo o projeto. Eu entendo que é de uma forma, ele entende que é de outra. Nós vamos debater isso aí, sem ofensas, sem denegrir ninguém. Isso é importante. Esse trabalho, Dário, que eu pretendo, viu, Diego, levar para a Câmara Municipal. Eu pretendo levar a população para dentro da Câmara Municipal. Eu faço questão, vou visitar todo o comércio, visitar as indústrias principalmente, e vou visitar bairro a bairro. A minha intenção, não sei se dá, não sei se é fácil. Muitas vezes o bairro tem necessidade, mas não tem um representante. E eu conheço cidades, tá, que tem os seus representantes em bairros muito grandes. Não tem os condomínios fechados enormes? Não tem um representante do condomínio? Qual a dificuldade de ter um bairro com um representante e levar as demandas para a Câmara Municipal? Você entendeu? Pretendo fazer isso, 2 anos, não sei se dá. Mas uma das coisas que eu quero fazer logo no início é isso aí. Eu imagino, sinceramente, torço para que você esteja certo quanto aos próximos anos. A configuração de racha político hoje em Santa Cruz, talvez não interferindo tanto nos trabalhos do Legislativo, porque isso, em tese, tornaria a coisa mais tranquila, não colocaria óbice para o andamento dos assuntos importantes da cidade. Posso até torcer para que isso seja verdade, tá? Mas não acredito. Eu sei, você não acredita porque... Eu entendo sua posição. Porque ninguém acredita na política, ninguém acredita na forma de fazer política, né? Eu entendo o que você está falando. Eu não estou do lado de quem tem um discurso fácil também, de falar que política é tudo igual, que nada presta, porque também é fácil. Eu não quero dizer, só para concluir, eu não estou nessa linha. Eu critico quando eu acho conveniente, criticar de acordo com as minhas convicções, elogio quando o faço, posso estar certo ou errado, mas não tem um motivo escuso, por exemplo, para crescer tacando pedra em vereador, porque é fácil. Para qualquer pessoa ligar a latinha aqui, o microfone e ficar metendo pau em vereador, também é fácil. E o pessoal adora, né? Sim, se tiver que fazer, eu faço, mas não é simplesmente para ganhar ibope. É bom deixar isso claro, porque às vezes eu faço as críticas duras, mas não é com o interesse exclusivo de me promover tacando pedra em vereador ou político, seja ele qual for. Mas, voltando à minha pergunta, é a seguinte. Quando eu digo que eu não acredito que a gente vai ter um cenário tranquilo, não quero dizer que isso significa necessariamente porque a política, infelizmente, é suja, a política às vezes, sanguinolenta. A política é o que é, a gente tem que lidar com a realidade. As pessoas são o que são, a política é o que é e a gente tem que lidar com a realidade das coisas. Eu não vislumbro pelos próximos anos, até porque o que já foi dito pelo Diego, pelo Otacílio, e sabendo que política é grupo, é aglutinar pessoas, e vocês, como representantes do povo, são importantíssimos nesse tabuleiro por estarem dentro da Câmara de Santa Cruz. Eu acho que os próximos anos serão de definições. Quem está do lado de quem? E isso vai repercutir em alguma medida também dentro da Câmara. Que repercuta dentro do tolerável, que não chegue ao ponto de atrapalhar o andamento da cidade. Mas que vai ter essa repercussão, vai ter. E aí,
cada vez que nós nos aproximarmos da eleição, na minha visão, viu, Lorival, a gente vai ter mais claras pessoas tomando partido, definidos os grupos, os lados. A gente, numa entrevista com o Otacílio aqui recentemente, falou, ele perguntou, mas qual vereador que trocou de lado, qual que tá comigo? E a gente até citou o seu nome. Eu não quero nem entrar nessa seara, porque eu sou uma pessoa que eu não mudo, o que eu Exatamente. falo eu repito, entendeu? E aí então, eu quero reforçar não vou isso. entrar nessa seara aí. Os próximos anos serão de definição, inclusive na Câmara, de qual político está do lado de quem. Você tem isso muito claro enquanto presidente, em termos de 2024, eleições, o lado que você tá com o Diego, tá com o Otacílio, como é que você vai conduzir isso na Câmara, o lado do presidente? Tá, o lado do presidente é estar ao lado da população e do executivo. Eu falei anteriormente aqui, não vou usar nomes, tá? Porque eu entendo o seguinte, o vereador que for um mínimo inteligente e pensar um mínimo na Câmara Municipal, ele vai sim, lá em 2024, tá? Lá nos 6 meses. Na reta final ali. Na reta final. Eu acho que isso aí é democrático. Chegou em 2024, cada um pega, ó, vai pro seu, não há problema nenhum. Porque veja bem, quando nós dizemos assim, existe inimigo político, certo? Não é aquele inimigo que o cara quer te matar, o cara quer te bater. Aquele inimigo vai ter uma disputa acirrada na política. Tá? Isso é comum em qualquer lugar. O que eu estou dizendo de Câmara Municipal, Diego, que não tem como você ter um raciocínio. Pera um pouquinho. Eu estou daquele lado ali, certo? O que aquele lado ali hoje traz de benefício para um vereador? Tá? Já trouxe. Lá atrás já trouxe. Sim. Certo? Hoje não. Hoje existe um executivo, tá? Que está lá fazendo o trabalho dele. Tem a caneta na mão. Tem a caneta na mão e a Câmara de Vereadores. Tem que pensar dessa forma. Eu vou trabalhar para isso. Eu sempre fui dessa forma. Vocês acompanharam meus trabalhos. Eu não tinha problema com o Severo, não tinha com o Neves, não tinha com o Joel. Eu não tinha problema com ninguém. E respeitava eles. Eu sempre pensei e lutei para que se fosse bem assim, junto os trabalhos. Né? Porque isso... Eu fazendo um bom trabalho, os colegas fazendo um bom trabalho, lá em 2024, a população vai ver, ela vai enxergar. Olha que legal a Câmara Municipal, né? Tem a sessão, não tem discussão, exceto o Juninho, que é o jeito de trabalhar, a gente respeita também. Mas estão ali unidos, estão discutindo o projeto. Uma coisa também que eu vou deixar claro, viu? Saiu fora da linha do projeto da discussão, vou cortar. Porque a população, Diego, não é obrigado a ficar lá até 10, 11 horas da noite, tá? Esperando o vereador discutir o projeto. Daqui a pouco ele fala 2 linhas do projeto, o restante ele fala de coisas que não tem nada a ver. Isso eu não vou permitir mesmo porque está no regimento também, entendeu? Mas eu vou trabalhar para que seja uma Câmara Municipal de Vereadores unidas, acredito que politicamente e pessoalmente lá fora também, tá? E para que se deixe para discutir lado lá em 2024. Eu acredito que isso é sadio, isso é importante. Obviamente, né? Que o outro lado vai procurar, vai sentar, vai conversar. Mas não tem sentido nenhum você fazer um grupo opositor dentro da Câmara Municipal, certo? Se existe um prefeito no mandato. É meu pensamento. Lorival, hoje você tem um bom relacionamento, até porque foi líder do governo, do Diego Singolani, até dia desses, sim, na Câmara de Vereadores. Não só do Diego, como do Otacílio. Fui 4 anos líder dele. Então, certo? Olha para você ver. E a minha pergunta é em cima disso. Você tem um bom relacionamento com o doutor Otacílio, até porque sempre quando ele comparece na Câmara de Vereadores, é comum agora, isso aí não toma um café ali, conversa. Ele é um ex-prefeito. Eu acho que ele tem mais que visitar a Câmara. Ele tem como qualquer pessoa pode. Com certeza. Qualquer cidadão pode chegar e visitar a Câmara, isso é natural. Só que a minha pergunta é em cima disso. Vai ter um momento que o Lorival, enquanto político, vai ter que decidir. Ou seja, tem a 2024 aí. Sim, obviamente estaremos entrevistando você enquanto presidente da Câmara, mas você já com uma definição. Sim, ou Tacílio ou Diego. Lá em 2024 eu vou falar abertamente aqui na rádio. Então, a minha pergunta eu vou fazer ao contrário. Hoje você é pretendido pelos dois lados? Tanto pelo Tacílio como pelo Diego? Não sei. Hoje eu digo que eu sou pretendido pelo Diego, que é prefeito. Isso eu tenho certeza. Ele está no comando. E eu acho que assim, quem tem que ter lado, gente, é a população. Quem vai eleger o prefeito é a população, não são os vereadores. Você entendeu? É por isso que eu luto por isso. Gente, vamos trabalhar em prol da população, em prol do executivo, dentro das legalidades e boa. Tem segredo. Apertando você agora, da forma que é o nosso jornalismo, né? Sim. O Diego Singolani, o jornalista, ele disse num comentário hoje pela manhã, no Giro 104 News,
sobre uma questão que aconteceu. Daqui a pouco iremos ouvir a outra parte, que é o secretário de Finanças de Santa Cruz do Rio Pardo, o senhor João Zarantonelli, sobre um episódio que aconteceu. Esse episódio, o nosso jornalismo fez todo um material em cima do boletim de ocorrência. Ele, pelo que parece, não conversei com o Diego hoje, ele desmente o que foi a matéria. Se ele desmente o que foi a matéria, ele desmente o que foi relatado no boletim de ocorrência, e ele vai ter que se explicar com a própria Polícia Civil. Peraí, o Diego... Não, o João Zarantonelli. É que você falou o Diego. Não, o Diego, jornalista que fez a entrevista com ele. Não, pode entender que é o prefeito. Não, o João Zarantonelli. Aí minha pergunta é em cima disso. E o Diego, jornalista, disse hoje que o Diego, sim, prefeito, ele está de férias, obviamente, irá retornar no seu cargo, e aí ele terá que ter um posicionamento. E esse posicionamento é muito difícil, porque ele, não colocando o que até agora a gente vem analisando, ele vai ficar desmoralizado perante a população. Você acha que esse episódio, mais uma vez envolvendo o secretário de Finanças de Santa Cruz do Rio Pardo, sobre agressões ou tentativa nessa questão, você... se fosse para orientar ou acompanhar, vem acompanhando aí o governo de Santa Cruz do Rio Pardo, qual seria a orientação para o prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo? A orientação que ele tem que abrir lá uma sindicância, não tenha dúvida disso aí, né? Eu gosto muito do João Zarantonelli, um baita de um profissional, briga pelo município, briga pelo dinheiro do município, porém ele tem aí esse lado dele que ele próprio sabe. Né? Se ele estiver ouvindo, João, você se conhece, você sabe, de repente naquele momento ali ele extrapolou, né? Eu não vou julgar A ou B porque eu não vi, né? Agora, pelo que eu senti, né, que foram inclusive funcionários testemunhar a pessoa, né? Então isso aí já, para ele, é um pouquinho mais agravante o negócio, né? E eu tenho certeza, o Diego chegando, eu acompanho sempre, eu como líder de governo estava direto na prefeitura, o Diego não admite falta de educação com ninguém. Com ninguém. E ele sempre fala, eu como prefeito, peço, vocês cumpram. Tem dificuldade para atender? Coloca outra pessoa. Você entendeu? Não tem que se tratar ninguém. Certo? Tem que ser tomado providência. Não tomando uma posição aí, você acha que o atual prefeito fica aí desmoralizado perante a população? Não tendo uma posição? Não, obviamente, se ele não tomar uma posição, com certeza. Até, desculpa, mas até eu vou criticar. Certo? Nós, vereadores, vamos criticar, certo? Porque, falei anteriormente, nós estamos ali para trabalhar para a população, né? O funcionário público também tem por obrigação de tratar bem a população. Poxa, trabalhei na Santa Casa, quantas vezes não tirei funcionário da linha de cena porque não sabia lidar com aquele paciente? Porque o entendimento é o seguinte... Você, quando vai numa prefeitura, você está com dificuldade com documento, você está com imposto atrasado, você não chega sorrindo. Você sempre vai chegar um pouquinho alterado. Qual a obrigação do atendente? Tranquilizar você. Obviamente. É o que eu sempre passei para o pessoal que trabalhou comigo na Santa Casa. Paciente é o paciente. Ele tem os problemas dele. É obrigação nossa, certo? Olhar para ele e entender que ali ele precisa de alguém que oriente ele. Por mais que ele esteja... Agora, se exceder demais, obviamente, também não discuta. Existem outros meios para você fazer com que essa pessoa pare. Só para explicar para a audiência que pegou o bonde andando, daqui a pouco tem a matéria completa. Sim. Houve uma denúncia de injúria contra o secretário de Finanças por parte de uma munícipe. Ela afirma que foi ali destratada dentro da prefeitura. Sim. O fato aconteceu no final de semana. A matéria a gente publicou, inclusive, no Diário Cidadão. E hoje gravamos uma entrevista com o Zarantonelli, que vai dar a versão dele dos fatos. Já antecipei que ele nega que tenha sido grosseiro, que foi ofensa. Vocês poderão tirar as suas conclusões, mas é disso que estamos falando. Houve um boletim de ocorrência de injúria contra o secretário de Finanças por um episódio que aconteceu dentro da prefeitura. E aí o Dário está perguntando ao vereador qual seria a posição dele. Não, e também avaliando se o prefeito não tomar a posição, qual seria a sua interpretação. A minha posição... Tá? Internamente, primeiro falando, é uma sindicância. Ouvi quem participou, ouvi quem estava ali, certo? Em segundo ponto, tomar atitude. Aliás, temos, certo? e vamos falar já atitude, não pode deixar porque... Conseguimos uma posição oficial do município através do vice Edivaldo Godoy, que está... Né, hoje está prefeito, isso. Que o Diego tá de férias. Então também, hoje, teremos todos os lados da história, inclusive uma posição oficial do município, por enquanto.
13 horas mais 21 minutos, convidado de hoje no Giro de Notícias, o novo presidente da Câmara, Lorivaldo Raio-X, hoje oficialmente o primeiro dia. Primeiro dia. Hoje tem já uma lista de afazeres na Câmara? Ainda não. Como é que é a rotina? Eu até passei, a gente já tá tão assim, corrido, que eu passei em frente, achei que estava aberta a Câmara hoje. Hoje ainda é recesso. Ainda está no recesso. Está no recesso. Lorivaldo. Mas amanhã, 9 horas. Bom, vou estar mais cedo. Eu gosto sempre, quando eu tenho os compromissos fixos, né? Hoje eu sou o presidente, eu gosto sempre de chegar cedo, sair no horário de almoço, voltar, ficar até o final da tarde, né? Eu falei também pro pessoal lá que eu gosto muito de obra, né? Eu vou estar subindo, vou estar descendo, eu quero acompanhar as obras, né? Que afinal de contas é dinheiro do município, né? Então a gente tem que ter zelo por isso aí. Eu gosto muito de fazer essas coisas. Lorivaldo, a gente não se falou ao vivo aqui no programa depois da última sessão, quando o aumento do subsídio para a próxima legislatura foi aprovado, aliás. Eu mantenho a minha posição. Perfeito. Para mim, o projeto foi imoral, o aumento de 60% imoral e uma vergonha da política no ano de Santa Cruz do Rio Pardo, como bem classificou também o jornal O Debate. Muitas pessoas me perguntavam o porquê desse projeto ter entrado agora, no final do ano, já que vocês poderiam, em tese, né, apresentar até o final da legislatura, estipulando quanto os próximos vereadores, que podem ser vocês ou não, aí depende de reeleição, né? Com certeza. Irão receber. Uma análise muito óbvia, não precisa ser expert em política para saber, é que antecipar um tema como esse é mais conveniente do que discutir aumento de subsídio na cara do gol, num ano de eleição. Sim. E aí, de novo, agora é só uma constatação. Essa é a política. Até aí, sem problemas. Agora, o índice, o valor, os argumentos que foram apresentados por vocês para tentar justificar isso, para mim não colam. E muitas pessoas questionavam. A eleição do Lorivaldo, de alguma forma, estava atrelada a esse projeto? Você foi um dos vereadores que nunca se omitiu em opinar em entrevistas antes da votação. Jamais. Vereador tem que ganhar mais. Se entrar o projeto, eu apoio. Você botou a cara a tapa. E aí surgiram os comentários. Será que essa defesa do Lorivaldo ao projeto de aumento de subsídio tinha relação com um apoio que ele teve para se eleger presidente? Hoje você pode responder isso. O projeto foi aprovado. Diego, lógico que não. Primeiro que eu não trabalho com política suja, nojenta, porca. A pessoa que amarra situações para conseguir um cargo, para mim ela é porca, é nojenta. É a política que nós vemos aí no Brasil. Porca, nojenta. Isso jamais faria. O que eu defendo, Diego, é o seguinte: se eu falar aqui na sua rádio que isso aqui é um óculos, você pode ter certeza, eu vou até o final que é um óculos. Eu não vou ficar para os corredores falando, não, aquilo lá é uma caneta. Não vou. Eu vou definir e acabou. O que aconteceu com o subsídio? Desde o mandato passado, tá, os vereadores querem mexer no subsídio. Porque desde 2006, se eu não me engano, tá, ele não é reajustado, certo? O mínimo de inflação que foi repassado, tá, tivemos que devolver, tá? Porque aquela história, né, você vai votar um aumento ou um repasse, você está legislando em causa própria. Exato. Tá? Então, o primeiro ponto, sim. Segundo ponto, eu peitei. Eu falei, todo mundo tá aí, não, tem que mexer, tem que mudar. Eu falei, então tá bom. Pois bem, eu darei o primeiro passo. Eu falei, na rádio não vou mudar. Eu fui lá e pedi para redigir o projeto, perdão. De que forma? Doutor Fabrício, veja para mim qual foi o índice de inflação de 2006 a 2022, não coloquei 2025, tá? Se fosse colocar esse índice, passaria aí de 80%, tá? Porém, tá? A lei orgânica, tá? E a Constituição diz o seguinte: o vereador tem que ganhar até um percentual X do deputado, certo? Nós estaríamos sendo muito covarde também, né? No sentido, nós estávamos, inclusive, viu, espera, vai subir o salário do deputado. Não, gente, pelo amor de Deus. Ninguém está aqui tentando um benefício para se ganhar mais. Nós estamos fazendo algo aqui que já era para ter feito. Eu não vou fazer, vocês podem ter certeza, viu, Diego? Eu não vou fazer nada que eu entender que eu tenho que fazer, certo? Deixar de fazer, pensando lá em 2024. Não vou. A pessoa que vai votar em mim, ela não vai votar no meu salário. Ela não vai votar sabendo que eu vou ganhar 3, 4, 5, 10 ou 20. Ela tem que votar na minha pessoa. Entender que eu consigo fazer um bom trabalho para a cidade. Senão, como é que vai fazer? Então, nenhum dos 10 vereadores vão ser eleitos em 2024. Então, eu não tenho problema nenhum com isso aí. Desde lá de trás eu venho fazendo. Não está sendo feito nada que está prejudicando a cidade. Tá? O nosso orçamento da Câmara de 2023 será de 19 milhões. Acredito que não vai gastar
4 milhões, quer dizer, sobra 15 para os cofres, certo? Não falta dinheiro da saúde, não falta dinheiro da educação. Nós não temos nenhum tipo de assessor, nós não temos nenhum tipo de regalia, como existe por aí, diária, né? O vereador pega uma diária gorda, viaja, gasta metade põe no bolso. Então as coisas são muito enxutas aqui, Diego. Eu respeito a sua opinião, respeito a do ouvinte, mas eu, como vereador, eu não posso ficar enganando o povo. Tá ali trabalhando e fala, não, tem que ganhar mais, salário é muito ruim. Não, eu tenho que falar o que é real pro povo. Do mesmo jeito que eu falei por que tem que trocar o carro. Se a Câmara Municipal tem o dinheiro para fazer a gestão dela, eu vou fazer a gestão dela, né? Volto a falar, respeito a sua opinião, respeito a do Dário, respeito a do Sérgio, do debate, de todo mundo. Porém, essa é a minha forma de pensar. Se a pessoa que entender que o vereador Lorival não tem que ser eleito porque ele votou a favor do subsídio, simples, pega assim, ó, Lorival Heitor votou a favor do salário do vereador, prega na geladeira aqui, onde você coloca aqueles telefones, né? Você lembrar, ligar no gás, ligar no... Então é isso aí, entendeu? Eu vou fazer o meu trabalho. Se acharem de me julgar por causa do salário, à vontade. Eu acho que a população tem esse direito. Que a resposta venha nas urnas. Justamente. De coração. De coração. Você já imaginou se a população falasse, bom, não vão votar nos deputados porque subiram o salário em 50%. Detalhe, tá? Não foi só esse ano. A cada 4 anos eles mexem no salário. Tá? Como é que vai fazer? Não vai eleger ninguém. Não vai eleger ninguém. É por isso que eu digo, assim, aberto. Eu não tenho problema nenhum. Eu não vou fazer politicagem dentro da Câmara. Eu não vou usar dinheiro da Câmara para politicagem. O que eu tiver que fazer, eu vou fazer. Lá na frente, todos que olhem, apreciem. Sim. Se achar que eu não fiz um bom mandato, que eu votei no subsídio, paciência. Lorival, até a gente podia falar mais sobre esse assunto. Democracia é boa. Porém, a gente tem ainda a pauta do Zara Antonelli, secretário de Finanças. O plantão policial foi movimentado e ainda tem alguns outros assuntos. Eu vou acelerar contigo porque... Tá, sem problema. Entrevista recente do ex-prefeito Dr. Otacílio, a 104 FM, ele afirmou que foi contrária à sua indicação para assumir um posto de gerente da Santa Casa. Isso. À época dos fatos, quando houve aquele vai e vem, a gente tinha informação de bastidor que um dos nomes que criaram óbice a sua ida à Santa Casa era justamente o do ex-prefeito Dr. Otacílio. E ele acabou falando aí abertamente que sim, porque admitindo que tem um bom relacionamento contigo, sim, mas entendia que justamente indicando um vereador para ocupar um cargo na Santa Casa, seria o atual prefeito Diego quem estaria propenso a fazer politicagem. E disse que foi contrário. Você ficou magoado de alguma forma? Eu magoado? Quem está perdendo é a Santa Casa. E a população sabe, viu, Dário? Eu fiquei sentido de não poder dar aquilo que eu tenho, aquilo que eu conheço dentro da Santa Casa. Primeiro, nunca fiz política dentro da Santa Casa. E se foi falado aqui no microfone por causa de política, jamais. Jamais, porque eu sei o que acontece na Santa Casa. Pode trazer quem quiser de lá. O cara não vai conseguir detectar os problemas. Eu sei, gente, e não estou falando porque eu sou o melhor, não. Eu vivia Santa Casa há 26 anos. E não vivia dentro do raio-x, não. Era Brasília, era São Paulo, BNDES, tudo. Tudo que acontecia ali dentro estava junto com a administração. Tem politicagem na Santa Casa hoje? Não, eu não, de jeito maneira. Não, você vê alguma politicagem hoje na Santa Casa? Eu não vejo. Se o doutor Otacílio usou esse termo, política, é só, aposta em mim, coloca eu lá na Santa Casa. E deixa eu trabalhar, deixa eu pontuar os problemas lá. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Eu não vou admitir, não admitiria política lá dentro. Eu sou político, todo mundo é político. Qualquer um que está dentro de uma empresa é político. Só que é a forma de fazer política. É só pegar todo o tempo que eu tenho de política, ver se eu fiz alguma política nojenta, ver se eu falei mal de alguém tentando ter benefício, de jeito maneira. De jeito, eu só sinto, Diego, vou repetir, de não ir para Santa Casa, tá? E pontuar o que eu sempre entendi. Pode pegar o seu Mércio, que Deus o tenha. Pode pegar os diretores que estão vivos ainda, o Hélio Piscinin, e perguntar se eu não sempre estava ativo, sempre conversando com ele lá. Porque eu sei, gente, eu vivo aquilo ali. Entendeu? Agora, é o que eu falo, eu sempre respeito as pessoas. Se o doutor Otacílio pensa dessa forma, paciência. Mas, ó, veja bem, ele não tem como ser um óbice lá dentro para mim não ir. Certo? Eu recuei para não ter, desgosto, me desgastar, troco de quê? Né? Agora, a população falou, você viu aqui, falou na outra rádio,
todos apoiam, porque sabem o trabalho que fiz lá dentro e sabem o tanto que eu poderia contribuir para a Santa Casa. Dário, mais alguma pergunta? Da minha parte não, Diego. Só uma colocação, e detalhe, tive com o presidente, tá, do Conselho Gestor, tá, o meu nome sequer chegou até eles, tá, e ele me disse dentro do escritório dele que se chegasse seria aprovado. Porque eles conhecem meu trabalho, eles me conhecem, entendeu? Mas existem outras nuvens negras aí, certo? Que a gente só pode falar aquilo que a gente tem certeza, né? Que eu não vou colocar nos microfones aqui. Eu só sinto, porque a Santa Casa precisa de ajuda, não é financeira, não, a financeira tem, tá? Ela precisa de ajuda para se tornar uma empresa. Santa Casa precisa ser uma empresa. Ali o faturamento é de 2 milhões por mês, só isso. Algumas manifestações no WhatsApp, vamos, mesmo que o tempo está um pouco adiantado, né? Mas é a primeira entrevista do ano aqui no programa, estamos voltando aí com o Giro de Notícias em 2023. Vamos dar uma moral aqui para a galera, sempre muito atenciosa conosco. O Antônio Alves Ferreira. Alô Diego, alô Dário e Lorival. A pior coisa que tem é funcionário ter estabilidade no trabalho. Estabilidade serve para boa parte dos funcionários cruzarem os braços, fazer o que eles querem, dizer a verdade, porque a estabilidade faz os funcionários deitar e rolar. É a opinião do Antônio Alves Ferreira. Aí, sobre o início da nossa entrevista... mas eu deixei bem claro isso aí, a Câmara, por enquanto, não tem isso, mas não admito. E ele mandou outra opinião aqui, vai me desculpar, Lorival, mas é um tapa na cara do contribuinte dizer que um carro com 150 mil quilômetros não serve para a Câmara. Tem ambulância de saúde com o dobro disso. Aí não é problema meu, é problema do prefeito. A Cassiana, boa tarde, ótimo início de ano para vocês aí, obrigado. O Pudim, ele faz, o vereador, sobre a questão do subsídio, ele esquece, como é que ele mandou aqui? Aposta no esquecimento do povo. Eu conheço o Pudim. Pudim, pega meu nome e coloca na geladeira, não há problema nenhum não, fica à vontade, viu? Ouvinte, Isabel... É uma vergonha, já tirei um print de quem votou no aumento e nesses indivíduos não votarei mais. Aliás, eu tenho certeza que ela nunca votou em mim, pega meu nome e coloca na geladeira. Pega um imã, né? Coloca na geladeira, não tem problema nenhum não. O nosso amigo Renatão Pintor pergunta se esse projeto do subsídio ter entrado neste momento teve participação do Célio. Lógico que não. Tá aí, tá perguntado. Lógico que não. O nosso amigo, o grande João Bianchi, corintiano, está nos ouvindo lá em Ilha Comprida. Tá ruim a segunda-feira dele. O João tá bem, né? E aí ele perguntou justamente o que eu já perguntei, se você ficou magoado com a declaração do Otacílio de que seria contra a sua ida à Santa Casa. Eu falei, né? Eu já falei já. Isso aí. Uhum. É isso. Obrigado aos demais que mandaram perguntas, já estamos com o horário avançado. Orival, você tem os minutos finais para fazer suas considerações. A gente reitera aqui o desejo de boa sorte nessa nova etapa à frente da Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo. Vamos falar mais do que de costume, como disse o Dário Miguel, quem ocupa um posto como o seu, tem os holofotes, né? Então, você é o foco, você representa um poder, está na linha sucessória do município, né? Sim, então, com certeza. A gente vai se falar bastante aqui pelos próximos meses e anos, sem dúvida alguma. E eu faço questão, eu sou uma pessoa também que não é o cargo, não é a minha posição que vai mudar o meu jeito de ser, viu, Diego? Só posso, rapidinho, vou responder o que o ouvinte falou do carro 150 mil quilômetros. É a mesma coisa, você está assistindo o jogo, você critica o jogador, errou, tinha que bater dessa forma, você está fora, você não sabe, né? Respeito a opinião dele, tá? Porém, o presidente sou eu, farei o que for necessário. Quem achar que não está bom, coloca meu nome na geladeira, é só não votar em mim. Acredito que todos que falaram aí, acho que ninguém votou em mim mesmo porque eu não fui pedir voto para eles. Qual música? A Aleteia mandou parabéns ao Lorival, Deus o abençoe, que ele tenha sucesso na presidência. Uma mensagem mais branda para terminar. Vai escolher a música aí, ô Lorival? Não, mas eu acho que tem que ter crítica mesmo. Sim, aqui. Puta, andando em frente. Não, essa eu já pedi, não, é outra. Se você quiser pensar um pouco mais, você manda depois no zap do Dário, aí a gente... Tinha lembrado uma do Raul. Raul Seixas? É a mais famosa dele. Olha, Guita. Eu ia colocar do ano novo pra gente encerrar o programa de hoje. Nesse ano, quero paz no meu coração. Então coloca, pronto. Pode ser? Os Incríveis. Vamos começar o ano com paz, amor e alegria. Eu não acredito, mas vou colocar a música. Não, e eu vou apostar nisso. Os Incríveis. Beleza. Eu que agradeço aí a força, a todos que nos ouviram, né? Respeito a todos que criticaram também. Acho que a política é dessa forma. Respeito e não tenho nada que achar ruim de nada, né? Eu tô na política para aguentar. Isso aí. Valeu, Lorival. Obrigado, viu? Eu que Até agradeço, a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, Confirmando a hora certa. Agora, 13h36, a gente vai fazer um rápido intervalo. Voltamos já com o Jornal Giro de Notícias pro rádio, pro site r104.com.br.